Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são nomeadamente o Miguel Gomes e o Norberto Valério, autores do livro Alma Tua. Obrigada a ambos por estarem aqui na Rádio Clube de Penafiel. E o meu outro convidado já conhecem, é o presidente do Rotary Club de Penafiel, Dr. Miguel Rodrigues, que nos vai falar um pouco da homenagem que é precisamente hoje à noite, a partir das 21 horas, o Rotary Club vai fazer ao professor Adão Luís. E vamos começar exatamente por aqui, para tentar perceber um pouco o que são estas atividades do Rotary Club e o porquê desta homenagem. Obviamente que os nossos ouvintes conhecem a figura do professor Adão Luís e todo o papel que tem desenvolvido em prol da cultura, sobretudo em Penafiel, mas eu gostaria que o Dr. Miguel Rodrigues, na qualidade de presidente do Rotary Club, nos dissesse o que é que vai acontecer hoje à noite, a partir das 21 horas, e o que atividades são estas que o Rotary Club tem desenvolvido. Eu terei todo o gosto em fazer esse enquadramento e explicar detalhadamente o que irá acontecer hoje à noite, a partir das 21 horas, no auditório do Museu Municipal de Penafiel. Mas antes, só se calhar fazer um pequeno enquadramento do que é o movimento rotário. Essencialmente, o movimento rotário caracteriza-se por um grupo de profissionais. Portanto, nós, acima de tudo, somos um grupo de profissionais. O que nós tentamos é, enquanto profissionais, utilizar as nossas competências, os nossos conhecimentos para realizar atividades de ajuda ao próximo também. Portanto, esse é um dos lemas rotários. Aliás, o nosso lema, o lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. E, portanto, enquanto profissionais, percebemos que é necessário que se possa utilizar todas as nossas competências e conhecimentos também em ajuda tanto do outro como da própria comunidade, ajudar a comunidade, o próprio mundo. E esse é o espírito que nos move. Obviamente, no âmbito disto, anualmente temos uma atividade que realizamos que é a homenagem ao profissional, e a ideia é escolher dentro da comunidade um profissional de referência. E um profissional de referência que se enquadra exatamente nestes valores e neste espírito rotário que eu há pouco estava a referir. E, portanto, às vezes é quase como escolher uma pessoa da comunidade que já é em si rotário, pelo menos é rotário da ação, não sabe que é rotário, mas a atividade e a forma como a desenvolve, tendo em conta todos os valores éticos e morais, é efetivamente, digamos que uma pessoa rotária, pelo menos em ação. E foi nesse sentido que este ano o Rotary Club Penafiel pensou nesta figura reconhecida da comunidade penafidelense, que é o professor Adão Luís Silva Rodrigues, que tem, além de ter sido professor durante quase 4 décadas, ele foi professor durante 37 anos. Aliás, ainda é carinhosamente tratado por um senhor professor na comunidade penafidelense. É empresário, criou uma empresa praticamente raiz, era uma pequena empresa e neste momento é uma das maiores empresas no ramo aqui em toda a região de Val de Sousa. E além de tudo isto, tem um grupo de guitarras, que é o Grupo de Guitarras Penafiel, ativo há 37 anos. Portanto, ele foi o fundador deste grupo de guitarras que transporta a cultura por todo lado. Aliás, tem sido utilizado o grupo de guitarras exatamente também para promover um bocadinho isto, para promover também o nome de Penafiel e a cultura portuguesa. E depois, a par disto tudo, ainda consegue fazer pequenos milagres com este grupo de guitarras, porque são variadíssimos, são dezenas e dezenas de concertos solidários que este grupo de guitarras tem feito. Nomeadamente, eu estou-me a lembrar de alguns a favor de algumas IPSS do Conselho, estou-me a lembrar de alguns concertos solidários para a angariação de fundos para o IPO do Porto. Fizeram também, aqui há tempos, um concerto solidário que era para angariar fundos. A ideia era levar os alunos de ensino especial à Disney e, portanto, é esta figura que movimenta a comunidade e reparem que é sempre também na perspectiva de ajudar a própria comunidade. Isso é que é importante e é isso que o Rotary valoriza. E ainda para mais, este ano o lema rotário é de conexão, o Rotary conecta ao mundo e, portanto, não poderíamos, acho eu, que ter escolhido o melhor personagem que fizesse esta ligação. Portanto, tem várias áreas de intervenção enquanto profissional.
profissional e consegue efetivamente fazer esta conexão à comunidade. E eu conheço com efeito a professora Dom Luís há muitos anos, não fui aluna dele, mas já tive o prazer de ouvir o grupo de guitarras de Penafiel a atuar na Biblioteca Municipal de Penafiel, bem como noutros eventos culturais dinamizados aqui no concelho, mas sei que há muita gente que nos está a ouvir e com certeza que ainda vai chegar a tempo de estar no auditório do Museu Municipal de Penafiel pelas 21 horas. Para aguçar aqui um bocadinho o apetite, o que é que logo, eu sei que a professora Dom Luís não está a ouvir a rádio neste momento e portanto vai ser uma surpresa para ele, o que é que vai acontecer daqui a pouco no Museu Municipal de Penafiel? Pronto, então daqui a pouco quem quiser passar pelo Museu de Penafiel terá a oportunidade de assistir a uma cerimónia de homenagem a um grande profissional, terá a oportunidade de assistir de ouvir um mestre de guitarra portuguesa, que Eduardo Soares. Portanto, ele tirou um mestrado em guitarra em Espanha, é professor de música, é especialista em guitarra portuguesa. O último CD lançado foi uma homenagem a Carlos Paredes e, portanto, o Carlos Paredes é um guitarrista de guitarra portuguesa muito conhecido e que o professor Dom Luís admira bastante e, portanto, será uma pequena surpresa que lhe iremos fazer, ter alguém que lhe possa dar música neste seu dia. Além disso, teremos também, ainda dentro dos momentos musicais, teremos a atuação, como nunca poderia deixar de ser na cerimónia, a professora Dom Luís Silva Rodrigues, a atuação do grupo de guitarras Penafiel. Terá também o grupo de fados do Instituto Superior Portucalense a cantarem músicas e fados de Coimbra, que o professor Adão Luís também fez parte deste grupo de fados. E teremos momentos de elogios a este profissional, portanto, pessoas que irão dar o seu testemunho, entre os quais eu destacava o Fernando Soares, um conhecido ator e poeta penafilense, e o jornalista José Vinhas. Temos então um programa muito variado e o convite fica aqui. Nós já vamos voltar aqui ao Dr. Miguel Rodrigues, que vai ficar ainda um bocadinho mais aqui no programa a propósito desta homenagem que o Rotary vai fazer, mas eu tenho aqui outros dois convidados que já saudei e que vão apresentar o livro Alma Tua na Biblioteca Municipal de Penafiel no dia 7 de fevereiro pelas 21h30. Este livro não é o primeiro que editam. Antes de falarmos propriamente aqui do Alma Tua, vocês já apresentaram na Biblioteca Municipal de Penafiel um conjunto de fotografias que tinha a ver mais com a Rota do Românico, mas também, de certa forma, tinha esta temática também presente. Vamos falar um bocadinho dessa exposição e ia-vos perguntar porque eu este carinho pelo tema do Tua. Eu sei que vocês são transmontanos, não é? São os dois? Não. Então, quem é que começa a falar? Norberto ou Miguel? Vai o Miguel, mas um é transmontano falso. É um transmontano falso. O Miguel é falso. Eu sou, boa tarde, antes de mais, eu sou o transmontano de coração. Eu nasci no Porto, resido em Paredes praticamente desde os meus 3, 4 dias de vida e nutri sempre um carinho muito grande por Trás-os-Montes, não sei porquê. Talvez por me darem a ler livros de Miguel Torga, os Contos da Montanha, e depois porque fui falando com pessoas que eram de Trás-os-Montes e me incutiram, criei amizade por pessoas de Trás-os-Montes, como é o caso do Norberto, e que neste caso ele me incutiu muito também da paixão que ele sentia por Trás-os-Montes e mais em concreto pelo Vale do Tua, de onde ele é originário. Passo-te a bola. Mas então já podemos aceitar aqui o Miguel como o transmontano de coração, pelo menos, não é, Norberto? Olá, boa tarde a todos. Estamos a pensar nisso, lá em cima. Em princípio, a situação está em bom estado a situação irá ser concretizada. Acho que ele merece ser um transmontano honorário. Eu já agora associo porque os meus avós eram de Trás-os-Montes também, portanto não sei aqui se o Dr. Miguel também tem uma costela e está transmontana, não. Já tem duas costelas. Já tem duas, pronto. Pai e mãe transmontana. Pronto, portanto, temos aqui, estamos em casa. Mas este tema do Tua, eu vou voltar só aqui um bocadinho atrás à outra exposição. Vocês têm também têm tido a colaboração da Rota do Românico, não é? Porque eu sei que a doutora Rosário Machado fez a apresentação do livro, já colaborou com vocês no outro projeto que tinham. Sim, e ela inclusive prefaciou o livro.
Sim, este do Almatua. A doutora Rosário surgiu, a Rota do Românico surgiu depois do Almatua. Nós tínhamos, já não sei há quantos anos foi, porque já passaram muitos anos, tínhamos um conjunto de fotografias e poemas e um pequeno conto num CD dentro de uma caixinha de madeira que tinha vários elementos alusivos à linha do Tua, um bocadinho do cascalho, um bocadinho do carril, da travessa, e tendo o Almatua surgindo com uma exposição inicialmente com fotografias e poesia, e querendo nós editá-lo, talvez já há 10 anos, mas sem saber de que forma fazê-lo, lembrando-nos que, apesar de sendo Norberto transmontano e eu transmontanão, que é um transmontano de coração, lembramos-nos de fazer, porque não, algo por algo que também gostamos, que é a Rota do Românico, no território onde nós nos inserimos. E foi com essa caixinha de madeira que fomos ao Centro Interpretativo da Rota do Românico. Não, peço desculpa, antes do Centro Interpretativo, na sede da Rota do Românico, antes de haver Centro Interpretativo, fomos ter com a doutora Rosário, levamos a caixinha de madeira e dissemos: olha, nós tratamos assim aquilo que gostamos. Nós tratamos a Tua desta forma e gostaríamos de retratar, se possível, a Rota do Românico também desta forma, com vista talvez a fazer uma exposição ou um livro. E a reação foi extremamente positiva, óbvio. E fomos convidados a retratar, em forma de fotografia e poesia, com 2 fotos por cada concelho, dos 12 concelhos que integram a Rota do Românico, e surgiu dessa forma a exposição Rota do Românico, Caminho de Encanto, que já esteve na biblioteca exposta, e surgiu também esta empatia com a doutora Rosário, que sempre nos mostrou um carinho grande para o nosso trabalho, não só apenas da Rota do Românico, mas também com o Almatua. E quando surgiu a possibilidade de editar o livro, não pensámos em mais ninguém para prefaciar a obra além da doutora Rosário, e que se concretizou e que nos tem acompanhado agora nas apresentações. É isso mesmo, já agora. Sim, força Norberto. O Miguel já o disse, mas nunca é demais repeti-lo. O Almatua acabou por servir como cartão de visita, face à nossa vontade de também fazer em conjunto algo pelo património da Rota do Românico, e foi aí que conhecemos um pouco melhor a doutora Rosário Machado, e é engraçado que, tendo servido como visita, agora acabou por nos aproximar mais. Para nós fez todo sentido que ela tivesse esta colaboração connosco, e estamos muito gratos por ter prefaciado esta obra, que é de facto uma pessoa de afetos, e nós só sabemos estar rodeado de pessoas de afetos, porque este é um trabalho de afeto. Eu ia dizer que ela hoje não pode estar aqui no programa, mas um beijinho para ela, porque realmente é uma pessoa encantadora e tem feito um trabalho extraordinário a nível da Rota do Românico, e está sempre presente e disponível, e é bom que as pessoas assim tenham essa abertura como ela realmente o tem. E faz uma coisa incrível, que é, fala bem de nós, e isso é fantástico. Portanto, quando ela está presente, já estamos assim um pouco então mais descansados. Então vocês têm seguras, de certeza, umas palavras simpáticas, porque ela vai estar na biblioteca no dia 7. Mas eu ia perguntar ao Norberto, que é o responsável pela fotografia, e antes de falarmos concretamente aqui do texto do livro, e voltando à exposição, porque não é o caso deste livro, quando foi aquela exposição, a Rota Românica, portanto, o título exato era Românico, Caminho de Encanto. As fotografias eram todas a preto e branco. Neste caso, no Almatua, são a cores. Eu vou perguntar, eu não percebo nada de fotografia, mas gosto imenso das fotografias de Norberto. Muito obrigado. São, que ainda não conhece, vale a pena conhecer o trabalho dele. Embora não seja fotógrafo de profissão, porque ambos são professores, se não estou em erro. Sim. Eu ia perguntar, porquê o critério? Se é que há critério. Porquê é que no caso do Românico, Caminho de Encanto, a opção foi ter tudo a preto e branco, e neste caso temos um livro em que as fotografias são maioritariamente a cores? Pois, eu não sendo fotógrafo profissional, eu costumo dizer que estou muito grato a esta Almatua, que se iniciou há cerca de 10 anos, e acho que até ao último momento em que tive de enviar todo o trabalho para o designer da editora, continuei a aprender com ele. Portanto, fiz algumas coisas há 10 anos que, por favor, se estiverem na internet, fechem, né?
fechem a internet, não mostrem isso a ninguém. Portanto, acho que faz parte, não é? E ainda bem que sinto também que houve esse crescimento. Esta alma tua eu ia fotografando sem ter critério, será a cor, será preto e branco, portanto eu ia transformando ou editando as fotografias conforme eu as gostava mais de ver. E acabei por ter algumas a cores e outras a preto e branco. E habituei-me... Há fotógrafos que acham que o preto e branco tem outro, enfim, simbolismo, não sei. Por isso é que eu estava a fazer a pergunta. Não, eu não fui. Portanto, de facto, acabei por ter um conjunto de fotografias e de criar umas a cores, outras a preto e branco. E habituei-me ao longo destes anos a vê-las assim, e para mim só faziam sentido que assim o fossem. Depois, já próximo da etapa final, acabei por achar que teria de haver ali um critério de uniformização, que não me sentia muito bem com essa junção de ter a fotografia a preto e branco e ter ao mesmo tempo fotografias a cores. Tive algumas dores de parto, digamos, custou-me um bocadinho, mas neste momento, portanto, acabaram por ficar a cores, porque maioritariamente eram a cores, mas sinto-me feliz por ter tomado essa decisão, como custou. Pronto, mas de facto o trabalho da rota do Românico na altura acabou por ser feito preto e branco, porque já então sentia que me faltava esta uniformização no trabalho do Alma Tua, e então comecei desde o início, no caso do Caminho de Encanto, a pensar a fotografia preto e branco, e isso surgiu desde logo dessa forma. Já vamos voltar aqui a este livro, em concreto, Alma Tua, falando também nos textos e quem é o Tralhão e a Estrela Cadente e outros personagens que nos aparecem aqui. Mas, como eu sei que o Dr. Miguel vai ter que se ausentar e não estará aqui na segunda parte do programa, eu ia-lhe perguntar, o Rotary, já sabemos, hoje à noite vai ter uma homenagem ao professor Adão Luís pelas 21 horas no Museu Municipal de Penafiel, mas não queria, enfim, aproveitar este bocadinho para lhe perguntar, antes de ir embora, se realmente o Rotary, o que é que tem pensado? Nós estamos no início do ano 2020, o que é que tem pensado ainda para este ano? Se quer acrescentar mais alguma coisa ao que vai acontecer hoje à noite, projetos do Rotary, enfim, deixar aqui uma nota relativamente a isso. O Rotary Clube Penafiel tem vários projetos plurianuais. Aliás, estávamos a falar aqui na questão dos livros e da escrita, e uma das atividades que nós temos que muito prezamos e da qual muito nos orgulhamos é o Prémio Germano Silva Rotary Clube Penafiel, que não é nada mais do que, portanto, é escolher um jovem escritor que nunca tenha nenhum livro editado nem publicado e selecionar, dentro das várias obras a concurso, selecionar a vencedora. E, portanto, ajudar aqui os jovens escritores. Portanto, há muitos jovens escritores em Portugal com imenso talento, que têm esta dificuldade numa fase inicial de suprir as dificuldades económicas e conseguir chegar à edição do livro, que às vezes já está na prateleira impresso. E o nosso clube tem conseguido ajudar, já vai na segunda edição, portanto já conseguiu ajudar 2 escritores, o Jaime Graça, que inclusive... Jaime Soares e o Rui Damásio. Exatamente, peço desculpa, o Jaime Graça e o Rui Damásio, aliás, o Rui Damásio transmontano também, de Boticas. E, portanto, esse é uma atividade do Rotary do qual nós muito nos orgulhamos. Este ano estão pensadas mais atividades também de cariz social, no sentido de apoiar cada vez mais as famílias e as IPSS e o próprio Conselho. Nós, inclusivamente, temos uma parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Penafiel, onde nós mensalmente apoiamos os serviços de ação social, que depois fazem o encaminhamento e a seleção e o apoio a essas famílias mais carenciadas com verbas, portanto com donativos que o Rotary Clube Penafiel faz a estas famílias. Nós temos em média apoiado cerca de 80 famílias ano, famílias mais carenciadas do Conselho de Penafiel, e que conseguimos conseguido esse apoio através de donativos do nosso clube. E estamos a pensar aqui uma forma também de conseguir ampliar esse nosso projeto, esse nosso importantíssimo projeto, e de arranjar aqui algumas outras formas
de fazer alguns eventos solidários que nos ajudem também ao Rotary a angariar cada vez mais fundos e a ajudar cada vez mais famílias. Portanto, fica também já daqui desde já lançado o desafio às empresas do Conselho que se queiram juntar ao Rotary Clube Penafiel. Basta entrar em contato com vocês. Basta entrar em contato connosco. Eu sei que o Rotary tem também um projeto, tem o Rotaract, que é os mais jovens, não é? Sim, o Rotaract e o Interact. O Interact diz respeito também aos mais jovens também. Aliás, serão os mais jovens dos mais jovens, portanto o Interact será para os jovens até aos 18 anos e depois, a partir dos 18 anos, então temos os Rotaract. E como é que os mais jovens têm aderido quer ao Interact, quer ao Rotaract? Tem havido realmente... Nós temos adesão por parte dos mais jovens a estes dois clubes. Aliás, vou-vos dar a título de exemplo uma atividade excepcional que os nossos jovens do Interact realizaram no sábado passado, que foi um Rising Star, portanto, quase uma espécie de Penafiel tem talento, que aconteceu na Escola Secundária de Penafiel e, portanto, conseguiram envolver a comunidade escolar, conseguiram trazer pessoas de fora da comunidade escolar a participar, a estar presentes no evento, a promover também que muitos dos jovens de Penafiel pudessem demonstrar os seus talentos na dança, no canto, enfim. E ainda para mais, conseguiram fazer uma outra coisa que foi a receita resultante desta iniciativa reverte para apoio a uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Porque já agora refira-se, o Presidente do Rotary, o Dr. Miguel Rodrigues, está realmente ligado a esse projeto da casa-abrigo, não é? Sim. E também é importante deixar aqui uma nota da importância destas casas-abrigo e todos os projetos contra a violência doméstica. Também é importante deixar aqui a nota. E nós vamos despedir do Dr. Miguel Rodrigues, não esquecendo que logo pelas 21 horas no Museu Municipal, entrada livre, não é? Quem quiser pode aparecer. Já me perguntaram se era preciso convite. Não, entrada livre, obviamente que toda a gente é bem-vinda e receberemos toda a gente com muito orgulho e muito prazer. A única coisa que eu vos peço é que estejam a tempo e horas, porque eu prevejo que iremos ter a sala cheia. Portanto, melhor mesmo é estar lá horas, até porque, sendo a personalidade que é a professora Dom Luís, como disse, vai levar muita gente, com certeza, ao Museu Municipal de Penafiel e será, com certeza, um programa que se vai prolongar, por o que eu já ouvi há pouco, esteve-me aí a dizer, vamos ter música, vamos ter leitura de textos, vamos ter pequenos vídeos, vamos ter... pessoas que vão participar, vão mostrar o seu testemunho e o seu carinho pelo professor Adão Luís. Portanto, o convite está aqui feito. Muito obrigada, Dr. Miguel Rodrigues, e outras iniciativas que o Rotary Club tenha, com certeza que também estaremos aqui disponíveis para as divulgar. E eu é que agradeço em nome do Rotary Clube Penafiel pela oportunidade de poder estar aqui um bocadinho a explicar o que é o movimento Rotário e a importância do Rotary Clube Penafiel em Penafiel e mais uma vez também poder explicar o que é isto da homenagem ao profissional. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora vamos ao primeiro momento musical, que é da responsabilidade dos nossos convidados, dos nossos outros dois convidados, que, obviamente, como já perceberam, o nosso programa vai continuar toda à volta de Trás-os-Montes, do Tua e deste livro do Alma Tua. Escolheram, não sei se é o Norberto, se é o Miguel, que quer falar um bocadinho deste tema Trás-os-Montes do Luís Portugal. Quem é que quer explicar o porquê desta música? Então eu explico a primeira e ele explica a segunda. Este tema tem-nos acompanhado já há muito tempo, desde o início da formação do nosso site, almatua.com, que está lá como som de fundo, portanto com a devida autorização do Luís Portugal, que foi muito simpático para connosco, deu-nos algum apoio, alguma força ao longo destes anos, inclusive visitou a nossa exposição. Portanto, e para nós faz sentido que ele esteja presente agora que temos um livro. Este tema é uma adaptação do Conservatório de Música de Paredes. Muito obrigado ao professor Agostinho Rodrigues pela amabilidade. É um arranjo do professor Ricardo Moreira, que é ele que está ao piano, e a voz do aluno do Conservatório Diogo Freitas. Tem feito também o favor de estarem connosco em algumas apresentações e estamos a contar com eles, portanto, de reforçar isto, que para eles não se esquecerem, não é? Estamos a contar com eles para dia 7 na Biblioteca de Penafiel.
Vamos ouvir então o tema Trás-os-Montes de Luís Portugal, uma adaptação do Conservatório de Música de Paredes. Traz os montes, uma mulher deitada sobre o manto verde do mar azul. Traz os montes, os olhos, lágrimas aos molhos, onde se demoram rios e ás. Traz os montes de cruz partida, a montanha erguida ao temor de Deus. Traz os montes e uma mulher de negro, lá que perdeu a vida, nunca teve medo. Menina de olho azul, onde me afundo voraz, do rebento lento, com todo alento, verde muro, mel tão puro, o que lhe vai por dentro. Traz os montes, uma mulher perdida, perdeu comboios, perdeu a vida. O céu fica-lhe mais perto, bebendo lento, com todo alento. Água pura, a vida é dura, o que lhe vai por dentro. O que lhe vai por dentro. O que lhe vai por dentro. Aí traz os montes, traz os montes. Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa, desta vez com Miguel Gomes e Norberto Valério, a propósito do livro Alma Tua, que irá ser apresentado na Biblioteca Municipal de Penafiel, precisamente de 2 a 8, pelas 21h30. Como dissemos na primeira parte, o Miguel Gomes é o autor dos textos e o Norberto Valério da fotografia. Eu ia começar por vos perguntar como é que foi, antes de revelarmos um bocadinho aqui o conteúdo dos textos e das suas personagens, como é que vocês fizeram a adaptação entre o texto e as fotografias? Fizeram o texto em função das fotografias? Como é que surgiu este processo porque o texto encaixa-se, obviamente, nas fotografias? Como é que foi trabalhar estes dois conteúdos para o Alma Tua? Para já trabalhar com o Norberto foi horrível. Não, estou a brincar. Foi um processo que não foi processo nenhum. O Norberto convidou-me em 2007 para ir com ele fazer umas caminhadas na linha do Tua, porque já existia ali o espectro da construção de uma barragem que iria submergir uma região lindíssima e única.
E fomos assim para o caminho, o Norberto fotografando e eu com um caderninho escrevendo aquilo que conseguiria beber daquelas paisagens. Não creio que tenha existido um processo de o Norberto fotografava algo e eu tinha que escrever sobre aquele algo. Curiosamente, acho que temos os dois às vezes a mesma visão sobre o mesmo panorama. O Norberto tirava uma fotografia com uma determinada visão e eu olhava para aquilo e a visão que eu tinha era a visão que o Norberto conseguiu fotografar. Muitas das vezes, olhando para uma fotografia, escrevia maior parte das vezes, nas fotografias, escrevia muito da voz popular que ouvíamos quando andávamos, cruzávamos com pessoas. Ouvíamos algumas coisas, inclusive algumas das coisas que ouvíamos não as podíamos retratar em texto, porque não ficaria muito bem. Mas não foi um processo que fosse obrigatoriamente escrever, legendar a fotografia, nem o Norberto criar uma imagem associada àquilo que estava escrito. Estou certo, Norberto? Sim, portanto, as imagens não são ilustrações dos textos e os textos não são legendas das imagens. Acabamos por beber da mesma alma, da mesma inspiração. Temos aqui... Força. Sim, e acabámos por nos encontrar aí. O sentimento era igual. Ao longo das muitas caminhadas que fizemos e depois dos muitos encontros que tínhamos, de estarmos a conversar, a tomar café, a olhar para as fotografias e a falar um bocadinho sobre isso e até sobre o sonho do que seria o que poderia vir a ser o Almatua, que nós não fomos para a estrada ou não fomos para a linha com o intuito de fazer um livro. Surgiu de uma paixão, surgiu propriamente da nossa alma. Tem aqui uma personagem, e agora vamos falar um bocadinho do texto e das fotografias, mas há aqui uma personagem que podemos dizer que é a personagem principal, que é o Tralhão. Sim, o nosso querido Tralhão. O querido Tralhão. Eu acho realmente este texto que nos toca de diversas maneiras, e este Tralhão que escreve num caderno com o dedo de gasto, escuro, sujo, é realmente uma personagem que marca. Eu ia exatamente começar a perguntar como é que surgiu este Tralhão, até porque o próprio nome é curioso. Exato. O Tralhão estava à minha espera. Numa das caminhadas que fizemos, ainda antes de saber o que fazer ao texto e estando apenas a escrever em poesia, que era um registro que eu não me sinto muito à vontade, mas era o que na altura me parecia mais lógico. Numa dessas caminhadas eu cheguei a um apiadeiro chamado Tralhão e a fotografia é lindíssima, o local é lindíssimo, continuará a ser lindíssimo visto debaixo d'água porque ele agora está submerso, mas isto jogando um bocadinho com a brincadeira e com a memória, óbvio. E o Tralhão, para mim, que eu comecei a vê-lo como uma personagem que estaria naquele apiadeiro, foi lá parar por algum motivo, sem ninguém muito propriamente saber, nem ele saber, estava ali um bocadinho abandonado pela vida e até mais abandonado por ele. E ele ficava ali, quando circulava o comboio, na impossibilidade de viajar para outros locais, e ele ficava ali e ia percorrendo as carruagens, olhando para as pessoas e tentando perceber no olhar dessas pessoas as viagens que ele nunca fez. Então viajava um bocadinho, cruzava o olhar com a pessoa, olhava fundo e trocava no seu caderninho, trocava um poema pela paisagem que a pessoa trazia no olhar. Até que houve um dia, já agora, só levantando exatamente, aqui um bocadinho, houve um dia que aconteceu alguma coisa. Houve um dia que ele olhou nos olhos de alguém que chegou e não conseguiu ver paisagens, não é? Que não conseguiu ver paisagens. Eu temo dizer que ele viu-se ele próprio. Então encontrou uma personagem, É a Estrela Cadente. Exato. Não sei o nome, mas como ela lhe caiu nos braços, ele batizou-a de Cadente. Que acaba por ser um bocadinho a alma dele, não é? Pois é que eu ia perguntar, eu não quero desvendar tudo porque vamos deixar o resto para 2 a 8. Mas pegando aqui também no que o Norberto dizia, e está aqui no livro, Tralhão pela primeira vez desde que se lembrava de si, olhava para uns olhos e não olhava. E portanto temos aqui a personagem da Estrela Cadente que a determinada altura no livro diz um poeta e uma cega.
Porquê uma cega? Uma cega porque não via o que os outros viam. E assim são apelidados alguns tipos de cegos que se digam a ver aquilo que outros não conseguem ver, e como os outros não conseguem ver, elas chamam cega. Eu estou aqui a fazer esta pergunta também porque realmente depois lendo o livro vai-se descobrindo tudo isto que estamos a falar, mas não vamos descobrir tudo, e depois a determinada altura também ele diz: vem a mim que sou alma tua, e daí o título do livro Alma Tua, mas ao mesmo tempo esta alma tua também tem a ver com o tua. Vocês fizeram aqui um jogo muito curioso no título, não foi? Foi o feliz acaso de tudo estar à nossa espera. Este tralhão estava à espera que eu o encontrasse, ou eu estaria à espera de o encontrar. Tenho saudades dele. E o próprio título, que na altura começou por ser Alma Tua, que já nos chegaram a dizer várias vezes que poderíamos mudar o título, porque Alma Tua dá até um aspecto, sei lá, místico, esotérico, ou até nos disseram um bocadinho pimba. Acho que fomos nós que dissemos isso. Ou fomos nós que dissemos isso. Que sentimos, talvez. Mas eu não consegui abandonar esta frase, até por ser a frase que todos desejam ouvir, mas que só será ouvida pelo tralhão. É engraçado que este trabalho inicialmente começou por ser a nossa contribuição modesta para a preservação de um território do Nordeste transmontano, nomeadamente do Vale do Tua, do seu rio, que era um rio livre, e de uma linha de comboio centenária, portanto, com mais de 130 anos, que ligava o Tua a Bragança. Na altura ainda estava ativo o troço do Tua a Mirandela. Portanto, e os nossos textos e as nossas fotografias surgiram para apelar um pouco à preservação desse património natural. E conseguiram? Têm dado frutos esse... Não, este era o plano A, um bocadinho o plano A, porque digamos que, como o Miguel referiu, com a construção da barragem, parte deste património desapareceu, não é? Mas eu sei que nas vossas apresentações têm tido a colaboração do diretor do parque... Natural regional do Vale do Tua. Do Vale do Tua, que é o doutor Artur Cascarejo, ao qual estamos muito gratos, porque porque o nosso plano B, o plano A era apelar à preservação e continua, não é? O plano B, mudando-se esta realidade que nós conhecemos, era que, por um lado, que as gerações atuais e as futuras o conhecessem, também através do nosso trabalho, e passar a mensagem de sensibilização. E é nessa palavra de passar a mensagem de salvaguarda. E é nessa palavra de salvaguarda que nós acabamos por nos encontrar com o parque natural, digamos assim, não é? Porque quer eles, quer nós, achamos que queremos o melhor para aquela região. E este trabalho acabou por... Eu costumo dizer que se calhar podia ser classificado como um romance. Não, certamente que não, tecnicamente, digo eu, mas para mim acaba por ser um romance, porque é uma história de amor. Para mim é uma história de amor entre duas pessoas, entre o Tralhão e a Cadente, e depois já mais do que isso acaba por passar para um vale, para um território, mas é uma história de amor entre todos os Tralhões e Cadentes que existem, e uma história de amor sobre os muitos vales do Tua que existem por aí também. Exato. Estas fotografias, e começo por dizer, concordo perfeitamente com o Norberto. Estas fotografias, isto foi tirado ao longo de quanto tempo? Eu estou a ver aqui muita fotografia, belíssimas fotografias. Foi tirado ao longo de quanto tempo? Bem, Demorou-vos quanto tempo? Não são assim, são quase cerca de perto de 100 fotografias, salvo erro, não chegam a esse número. Fica um bocadinho mal dizer que começamos este trabalho à volta de 9 anos, não é? Porque nesta altura deveríamos ter aqui uma enciclopédia com alguns volumes e não apenas um livro. O que demorou 10 anos foi desde a primeira caminhada até o formato livro. Nós estivemos sempre a trabalhar no livro, até porque surgiram outros projetos e cada qual tem a sua vida. Até porque já agora a capa do livro é do filho do Norberto, não? É o filho, não é? Exatamente. Que aqui nesta altura era uma criança e que agora já é um jovem, portanto isso já resolve. E agora é um jovem adulto. É um jovem adulto. É o que realmente atesta
o tempo que demorou. A capa é muito engraçada, os nossos ouvintes, obviamente, que não a estão a ver, mas temos aqui um jovem com um skate que está em cima de uma linha férrea e depois temos aqui uma mão que segura um lápis que está partido na ponta. Isto tem um simbolismo, não é? Isto tem um... Sim. O que é que isto tudo quer dizer? Eu, em termos de fotografia, por vezes... Quem é que tirou a fotografia? O Norberto? Sim, fui eu. Até já agora também é a mão da minha filha. É tudo em família. Tudo em família. Não, acabamos por recorrer a várias pessoas amigas e familiares, que são os nossos modelos. Em termos de fotografia, acabam por ter aquela fotografia simples de uma paisagem ou um pormenor que encontrei nessa paisagem, e depois tem também muito aquilo que eu gosto um pouco de chamar as minhas metáforas fotográficas, em que tem uma mensagem especial, e eu gosto sobretudo que as pessoas a interpretem e que daí retirem as suas ilações, que não tem obrigatoriamente que ser igual à minha, não é? Neste caso aqui, portanto, era uma criança, um jovem que fazia de forma descontraída o seu percurso, e de alguma forma ele foi interrompido por várias forças que o interromperam. Portanto, a linha acabou, portanto, há uma mão que está a desenhar a linha, mas parou esse traço, o lápis partiu, não consegue desenhar mais, a própria mão está presa, está amarrada, portanto, e há ali uma dificuldade em que aquela pessoa, aquele jovem, continua o seu percurso, portanto, e isto era fruto da ameaça que pendia sobre o fim da linha do Tua. O livro é editado pela Guerra e Paz e o que eu vou perguntar agora é se podemos desvendar um pouco daquilo que vai acontecer de 2 a 8. Já agora também dizer que, apesar do livro ser apresentado às 21h30, pelas 21 horas na Biblioteca Municipal de Penafiel, e já agora dar também nota disso, precisamente também 2 a 8, haverá uma exposição de pintura intitulada Janela Indiscreta pelo pintor Rui Duarte. Já agora também referir que a exposição se chama Janela Indiscreta porque é inspirada naquele célebre filme do Alfred Hitchcock, precisamente a Janela Indiscreta, e é a partir daí que o nosso artista plástico se inspirou para estas obras. A partir das 21h30, isso sim, será a apresentação do livro de Miguel Gomes e Norberto Valério, Alma Tua, no auditório. E então, perguntava-vos qual podem dar assim... uma ideia do que é que vai ser a apresentação hoje a 8 na Biblioteca Municipal de Penafiel deste livro. O que é que iremos ter? Eu da minha parte, prometo falar tão pouco como agora. O Norberto costuma ser mais... Já sabemos que vamos ter a apresentação da Doutora Rosário Machado. Sim, teremos o prazer de ter a Doutora Rosário, que nos prefaciou o livro e que nos tem prefaciado o nosso percurso com a sua simpatia e carinho para connosco. Teremos um momento musical pelo Conservatório de Música de Paredes, a interpretar a música Trás-os-Montes de Luís Portugal. Fernando Soares. Exatamente, Fernando Soares com a sua... Que irá ler alguns destes poemas. Alma, exatamente, que irá retratar algumas dos textos que aí estão, à sua própria maneira, né? Muito boa maneira. Também vestir um pouco da pele do tralhão. Exatamente. Como só ele sabe fazer. Transportar o tralhão na sua voz, que, pronto, curiosamente, é com a voz dele que eu escrevo. É com a voz dele na mente que eu escrevo. Já percebemos que o Miguel gosta de falar e por isso vou-lhe perguntar... Isto agora é um castigo. Eu vou perguntar, nós temos aqui, eu sei que o Miguel gosta sobretudo de escrever, não é? De falar. Mas eu perguntei há pouco das fotografias ao Norberto Valério. Aqui no texto, tanto temos prosa, que temos aqui a história do amor do tralhão com a cadente, e depois temos a poesia. O que é mais complicado? É escrever prosa, poesia, ou para o Miguel é indiferente? Isso posto assim parece que eu escrevo tudo muito bem. E escreve. Vale a pena ler, quer a poesia, quer a prosa. São registros diferentes e que eu sinto-me mais confortável a escrever em prosa, embora me apelidem um bocadinho de ser um conto poético. Também é um conto poético, concordo. Eu gosto de escrever com uma certa cadência em mente. Gosto de escrever e as palavras vão ribombando em mim, uma vez mais depressa, outras vezes mais devagar. Mas alguma poesia que está aí, que talvez no livro não se consiga retratar tão bem quanto eu queria quando fiz à mão, que alguma poesia encaixava nas fragas que eu via no percurso, no próprio relevo. Esse livro tem um formato, começa com o conto,
o Norberto apelida de romance porque é muito simpático e é muito meu amigo. E a seguir a esse conto, o que nós temos é o Caderno do Tralhão. Afinal, o Tralhão andou a recolher fotografias e trocava por poemas e ficaram gravadas num caderninho que é o que está a continuar o livro. Eu, pessoalmente, prefiro escrever prosa. Gosto muito, talvez por ter sido muito influenciado por Miguel Torga. Gosto do registro pequeno de conto, crónica, ou uma croniconto, não sei o que é que lhe poderemos chamar. Mas, acima de tudo, se eu puder escrever, seja o que for, já me sinto feliz. Norberto, este Alma Tua que vai ser apresentado hoje na Biblioteca de Penafiel, vai continuar por outros lados? Vocês vão continuar a tirar mais registros? Vão continuar a trabalhar também na proteção do Tua? Têm outros projetos? Como é que é? Voltando um bocadinho atrás, gostava de dizer que não leiam os textos do Miguel, porque os textos do Miguel não são para serem lidos, são para serem saboreados. E a boa literatura tem de ser saboreada, e acho que é o caso desta que está aqui. Bom, o Tua, nós temos alguns projetos em conjunto que estamos a desenvolver, outros que ainda não iniciamos, mas para já eles não passam aliás, não passam também pelo Tua. Nomeadamente temos um sobre a cidade de Mirandela, também faz parte da região do Vale do Tua. Agora, concretamente sobre a questão do Vale do Tua, ou da sua linha férrea, ou do seu rio, isso não. Mas têm outros projetos que vos juntem aos dois em termos de texto e em termos de fotografia e texto? Sim. Estão a pensar outras temáticas ou já estão a trabalhar nisso? Sim, já estamos a trabalhar, como eu disse, levantamos em Mirandela numa apresentação. Este véu também, temos aquele estará talvez numa fase mais adiantada, é um trabalho sobre a cidade de Mirandela. Mas para além desse temos outros que estão também no desenvolvimento e para além daqueles que estão a ser desenvolvidos, algumas ideias que ainda não saíram da máquina fotográfica do caderno de apontamentos. Antes de entrarmos nas sugestões finais, até porque o nosso programa se aproxima do fim, eu só estou aqui nas fotografias, aliás já aconteceu nas outras, que também que era linha, agora falta-me Rota de Romano e Caminho de Encanto, é isso, tá? Que utilizavam sempre ou um bonequinho de madeira ou algo nas fotografias que eu acho muito engraçado. Aqui vocês também têm, para além do bonequinho de madeira, que é muito engraçado, alguns apontamentos que vão colocando nas fotografias que acho muito curioso. Como é que surge? Eu estou a ver aqui, por exemplo, o boneco de madeira em várias posições, estou a ver aqui algumas personagens também, não sei se também são da família ou não, mas estão aqui nas fotografias. Como é que surge estes apontamentos? Olha para um espaço, surge-lhe a ideia de pôr aqui o boneco, pôr uma cruz, isto é algo instintivo, é algo pensado, é algo que olha e automaticamente diz, eu vou fazer aquilo ali, vou colocar aquilo ali. Como é que surge isso, Norberto? Há imagens que são simples contemplação da paisagem, daquilo do belo que eu vejo e que eu sinto. E pormenores com que eu me deparo na altura. E depois já há ideias que são de facto pensadas com antecedência e são planeadas, portanto, de forma a tentar transmitir determinada mensagem, que é tal a minha interpretação, e fico contente quando as pessoas se revêem nela, quando a encontro, mas também fico igualmente contente quando a interpretam de outra forma. Portanto, no fundo, fotografar aqui tento contar uma história, é uma forma de expressão de sentimentos. Para mim é assim que faz sentido, portanto tentar partilhar esses sentimentos com quem vê as fotografias. Eu acho que também tem mais piada, falando assim, é mais enriquecedor também saber a opinião da outra pessoa que vê a fotografia e ter uma visão completamente distinta. Eu acho que também é o encanto que a arte tem, é realmente desafiar a imaginação de quem a vê e observa. Despertar algo em cada um, não necessariamente aquilo que nós queremos transmitir. E é isso que o Alma Tua, com texto de Miguel Gomes e Norberto Valério faz. Relembro que a sua apresentação vai ser feita de hoje a 8 pelas 21h30 no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel. Eu ainda vou passar aqui palavras aos nossos autores para fazer alguns comentários finais. Queria só lembrar então que hoje à noite, pelas 21 horas,
será a homenagem no Museu Municipal Penafiel ao professor Dom Luís, promovida pelo Rotary Club. Queria dar nota também que amanhã, na Biblioteca Municipal Penafiel, pelas 10h30, iremos ter mais uma sessão de yoga para famílias. Se quiserem, basta aparecer por volta das 10h30. E já agora, se quiserem ir amanhã à noite ao Porto, pelas 21h30, com entrada gratuita na Igreja da Lapa, irá ter lugar pela Orquestra Filarmónica Portuguesa a Sinfonia do Novo Mundo, da autoria de Dvorak. É um excelente concerto, vale a pena aparecerem. Relembro, Igreja da Lapa, 21h30. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa a tudo isto que foi dito, mas eu sei que tem um apontamento final, que já agora passava-vos também a palavra. Agradecimentos, não é, Miguel? Exatamente, fica bonito agradecer a quem nos tem apoiado, quem nos tem ajudado. Queria começar, já falámos na Rosário, na Rosário Machado, no Fernando Soares, no Parque Natural Regional de Val do Tua, que nos apoiou quando viu esta maquete. Falamos também no Conservatório de Música de Paredes e de dança. Falta falar na família. Isto é um produto, como tudo que é transmontano, é caseirinho, porque é feito com amigos e família. Lembrar que o Alma Tua começou com 3 fotografias que ganharam uma menção honrosa do Norberto, e foi aí que nos começaram a convidar para expor, e fomos expondo cada vez mais fotografias. Passámos em Penafiel, na biblioteca, em 2015. E agradecer a todos aqueles que nos abriram à exposição, nomeadamente aqui também a doutora Adelaide, não é? Exatamente. Que abriram a porta à exposição antes do livro. Exato. E que de alguma forma colaboraram. Eu lembro-me no livro há uma miniatura de um comboio, é uma coisa única, é rara, só existe uma no planeta, que foi feita pelo Luís Silva e que nos emprestou para fotografar. Emprestou a 2 prefeitos desconhecidos na plataforma de comboio de Contumil, da estação de Contumil, não foi? Sim. Já não estava aqui a ficar para trás. Agradecer também à Samsis, onde temos alojado o nosso site de internet. Já falámos do Luís Portugal, falta agradecer ao Rodrigo Leão, que permitiu que a música uma das músicas dele estivesse em plano de fundo no nosso site. Agradecer ao Joel Neto, escritor açoriano, que mandamos um abraço deste lado do Atlântico, que nos cedeu uma frase depois de ver a maquete, que nos fala um bocadinho sobre agora eu vou só lê-la. Um mergulho na melancolia que traz dela um paradoxal entusiasmo. Ainda não encontrei a melhor razão para escrever, fotografar ou sequer viver. A alegria. Inesquecível viagem, João Neto. Tem sido um denominador comum de quem fala, de quem vê Alma Tua, inclusive a Rosário também, ao prefaciar, também falou da inesquecível viagem. Isto retrata uma viagem de nós os dois, retrata uma viagem interior também de cada um, e retrata uma viagem que nós gostaríamos que as pessoas que fizessem connosco de alguma forma. Falta agradecer ao editor, não é? Exatamente, o Manuel Fonseca, uma pessoa espetacular para connosco desde a primeira hora que viu a maquete. Editor da Guerra e Paz. E ali hoje recebemos um cartãozinho simpático. Estamos a ficar sem tempo. Esqueci-me. 30 segundos para falar nisso. Recebemos um cartãozinho simpático do Sr. Presidente da República, que recebeu o nosso livro Alma Tua e que nos enviou a dar os sentidos parabéns. Não telefonou? Não telefonou. Vamos aguardar pelo telefonema, quem sabe, em direto para a Rádio Clube Penafiel. Aguardemos. É realmente um gesto simpático. Agora sim vamos terminar. E agradecemos o convite para estarmos aqui hoje. E a Rádio Clube Penafiel, claro. Eu ia perguntar, mesmo agora para encerrar o programa, o tema que escolheram, eu acho que está mais que explicado, mas eu vou perguntar, Comboio do Tua, Florência, quem? Florência é uma cantora que foi ao Festival de RTP, ao Festival da Eurovisão da RTP em 1979, com o tema O Comboio do Tua. É um tema lindíssimo e é a forma como nós costumamos nos despedir dos locais onde estamos. E ficamos então, mais uma vez agradecemos a presença aqui na Rádio Clube Penafiel e ficamos então com Florência e o tema O Comboio do Tua. A todos um bom fim de semana. Olha o comboio que sobe o Tua, traz imigrantes, e no comboio que sobe
sobe tua. Velhos soldados e estudantes vão de viagem para trás dos montes, e o comboio que sobe tua faz pouca terra, muita terra, até ao filho que anda na rua. E há namorados para além do tua, lenços bordados, roupas de cama. Brincam crianças soltas na rua, por entre as pedras no meio da lama. E o comboio que sobe tua, os namorados levam um beijo, antigo sonho de mulher nua, sofrido em França, sempre um desejo. Olha o comboio que sobe tua, traz viajantes, e o rio à espera, espelho da lua, lava saudades dos imigrantes. E em trás os montes, por trás dos montes, uma enxada deixa a rua, de sol a sol, tal como dantes, espera o comboio que sobe tua. Montes, uma enxada